Olá galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo sobre as atividades de ler e escrever de português, página 191 a 193, comparando versões de uma mesma fábula. Bom, comparando versões de uma mesma fábula, comparando duas versões, a cigarra e a formiga é o título da fábula, tá? Então eu vou fazer a leitura das duas versões. Primeiro eu vou começar com essa aqui. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, essa aqui é a primeira versão. Agora eu vou fazer a leitura da segunda versão. Observem aí, preste atenção nas semelhanças e diferenças, tá? A formiga e a cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo para fora de sua cova para os secar, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastastes em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa e ao seu gosto, que agora cante e dance. Bom, fiz a leitura das duas versões. Sim, tem algumas diferenças e algumas semelhanças também nessas versões, tá? Então, vocês têm que observar quais são essas semelhanças e diferenças. Por exemplo, uma delas, a primeira versão tem bastante diálogo e a segunda versão não tem muito diálogo e ainda quando o narrador vai contar o que a formiga pensa, então ele está narrando somente, não tem o diálogo entre os personagens, tá bom? Então aqui, apesar da história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Então, converse com seus colegas, no caso não vamos conversar, mas observem as principais diferenças entre as duas histórias, tá? Compare as duas formas de iniciar a fábula, olha só como é diferente. A primeira versão começa de uma forma, a segunda versão já começa de outra forma. Olha só agora a segunda diferença. A primeira versão tem o diálogo, lembra que eu falei para vocês lá no início? Tem um diálogo, tem uma fala com uma entonação diferente. E na segunda versão é o narrador comentando a pergunta da formiga, né? Então não tem uma fala, a formiga não está falando, é somente o narrador contando mesmo. E aqui a última diferença que mostra aqui nessa questão é, na primeira versão também outra fala da resposta da cigarra e na segunda versão a resposta da cigarra também aqui já tem uma fala, porém também está como o narrador contando, tá bom? Não tem um diálogo. Agora vamos responder aí a questão 4. Então vocês vão anotar, né, sem a conversa com o colega, anotar. Ao reescrever esta fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? Então, vocês vão voltar lá na primeira versão. Imagine-se que você está fazendo a reescrita desta fábula. Então, quais são as partes que vocês utilizariam para fazer a reescrita de vocês? Lembre-se que reescrita não é vocês copiarem a fábula do jeito que ela é. É vocês fazerem a reescrita, o reconto da fábula com as suas palavras, porém utilizando o mesmo características do gênero que é a fábula. Então, quais são as características principais que vocês vão utilizar para escrever essa fábula? Vocês vão utilizar a primeira versão, que é a pergunta da letra A. Vocês vão utilizar, por exemplo, os diálogos, vocês utilizariam esse início, como que vocês fariam? Então, vocês vão responder o que vocês aproveitariam, tá? Tem bastante, tem três linhas, dá para vocês responderem bastante coisa. E na letra B é a mesma coisa da letra A, porém vocês vão fazer isso com a segunda versão da fábula.
tá? O que vocês aproveitariam, se vocês fariam dessa forma, né? Porque se você gostar mais, por exemplo, de fazer uma reescrita com diálogos, vocês vão aproveitar mais a situação na primeira versão. Então, e na segunda versão? Vocês aproveitariam mais o quê? E agora, o que vocês escreveriam de maneira diferente? Então, o que vocês fariam de maneira diferente dessas duas versões? Então, vocês fariam algo diferente? Não colocaria diálogo? O que vocês fariam de diferente se vocês fossem reescrever esta versão, ok? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Realize as atividades com muito carinho. Um beijão e até a próxima.